Olá, amados, irmão Mário falando para mais um vídeo aqui para o nosso canal Palavras que Edificam. E hoje vamos estar trazendo uma mensagem que se encontra lá no livro de Jonas, a partir do capítulo 1, que vai contar a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Mas antes, pedimos que se inscreva no nosso canal, ative aí os sininhos das notificações e não esqueça de deixar o seu like, amém? Amados, é muito importante que vocês deixem o seu like no nosso vídeo, pois é através do seu like que o YouTube ele vai notificar outras pessoas, né? É através do seu like que outras pessoas vão receber esse vídeo. Então nós pedimos aí o seu voto de confiança, que você possa estar deixando aí o seu like, para que outras pessoas possam receber essa mensagem, amém? Amados, a palavra diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia até Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Amados, essa passagem que eu acabei de ler se encontra aqui no livro de Jonas, a partir do capítulo 1, né, onde vai falar da vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Amados, aqui essa passagem de Jonas vai falar sobre o chamado de Jonas, onde Deus chamou Jonas para ir pregar até Nínive. Porém, Jonas ele teve medo, porque Nínive era um povo muito rebelde, era um povo muito cruel, era um povo que vivia no pecado, e Jonas ele teve medo de ir até lá pregar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor havia ordenado que ele fizesse. Então, o que que ele fez? Ao invés dele ir para Nínive, ele pegou um navio para Tarsis, para se esconder da presença do Senhor, né? Porém, Deus sabia que ele estava fugindo, né? E ele pegou um navio, e sobre aquele navio veio uma grande tempestade, né? Um grande temporal, onde foi descoberto que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa de Jonas, que havia fugido da presença do Senhor. Então eles resolveram lançar Jonas no mar para que o mar se acalmasse, né? E foi aí que a baleia engoliu Jonas e levou ele até Nínive, a cidade que o Senhor havia ordenado que ele fosse pregar a sua palavra, lá em Nínive. Amados, eu estou pregando para alguém que tem chamado de Deus, eu estou pregando para alguém que Deus já chamou para fazer a sua obra. De repente, você é alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. De repente, você é alguém que já até fez a obra, mas por algum motivo se afastou. Amados, a gente pode se esconder da nossa família, a gente pode se esconder dos nossos irmãos, da nossa esposa, do nosso marido, mas a gente não pode se esconder de Deus, né? Se Deus ele tem um chamado na nossa vida, esse chamado ele tem que acontecer. Quando Moisés fugiu para as terras de Midian, né, na verdade Deus tinha marcado ali com ele um encontro que iria acontecer mais adiante no Monte Horebe, no encontro com a sarça ardente, né? Então, quando Deus ele tem um chamado na nossa vida, esse chamado acontece, né? E mesmo que a gente tenta se esquivar, mesmo que a gente tenta sair desse chamado, mesmo que a gente tenta se esconder da presença do Senhor, Deus ele nos encontra, porque não há como fugir da presença do Senhor, né? Então esse chamado ele vai acontecer na sua vida. Se Deus ele tem um chamado para você na palavra, esse chamado ele vai acontecer. Eu estou pregando para alguém aqui que de repente já louvou, né, e agora está desviado do caminho do Senhor, mas este chamado ele vai se cumprir, né? Tudo aquilo que Deus tem para a sua vida ele vai se cumprir.
Talvez, amado, tenha momento que você tenha tentado se esconder no seu trabalho. Talvez tenha momento que você tenha tentado se esconder no meio da multidão. Talvez tenha momento que você tenha tentado se esconder no seu quarto, amados, mas não tem como se esconder de Deus, né? A gente pode se esconder da nossa família, a gente pode se esconder dos nossos amigos, mas não tem como se esconder de Deus, né? A palavra fala que Jonas, ele tentou se esconder de Deus e por isso ele tomou um navio para Tarsis, para fugir da presença do Senhor, porque ele tinha medo, ele tinha muito medo que quando ele chegasse lá em Nínive, o povo não fosse aceitar a pregação dele, né? Então talvez você hoje esteja com medo de aceitar o propósito de Deus na sua vida. Talvez que hoje você esteja com medo de se levantar como um pregador. Talvez você tenha medo de se levantar como um cantor. Talvez você tenha medo de se levantar como um obreiro, como alguém que faz a obra do Senhor, amados. Mas quem nos capacita, amados, é o Senhor. Porque Deus, ele não chama as pessoas que são capacitadas. Ele escolhe aquele que ele irá capacitar. Como foi Moisés. Moisés dizia que ele era gago e pesado de boca. Porém, o Senhor foi quem capacitou Moisés. E da mesma forma, amado, o Senhor pode te capacitar. É Ele quem te capacita, é Ele que te orienta, é Ele que vai te dar a direção, amados, para fazer a obra que Ele tem para a sua vida. E não tem como se esconder de Deus, pois onde quer que nós formos, nós estamos nas vistas de Deus. Nós não podemos sair das vistas de Deus, amado. Então não tem como se esconder de Deus. Quando Deus ele tem um chamado na sua vida, quando Deus tem um chamado na nossa vida, esse chamado ele vai acontecer no dia e na hora marcada por Deus, pois Deus ele tem um encontro marcado com cada um de nós. Cada um de nós temos um encontro marcado com Deus. Talvez que esse tempo na sua vida ainda não tenha chegado, mas haverá um tempo que esse dia vai chegar, e quando esse dia chegar, você vai entender os propósitos de Deus e os planos de Deus para a sua vida. Amém? Então que você receba essa palavra. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.